século XVI, os portugueses dominavam territórios situados em vários continentes, a Ásia, a África e a América, pondo em comunicação povos de culturas muito diferentes. As ilhas atlânticas encontravam-se desabitadas. Ao contrário, em África, os portugueses contactaram populações com uma longa história. Do continente africano conheceram a costa seca e árida que constituía a orla do Saara. Este deserto era, no entanto, habitado. Locais com água e vegetação, os oásis, atraíam população nómada de pastores e mercadores. Caravanas de camelos transportavam até à costa mediterrânica o ouro produzido em regiões mais a sul do Saara. À medida que os portugueses avançavam ao longo da costa em direção ao sul, viam que a paisagem se ia modificando. A maior abundância de água proporcionava melhores condições de vida aos povos que aí viviam. Estes dedicavam-se à agricultura, à pesca e à caça, exploravam os recursos minerais, como o ouro e o cobre, e comerciavam entre si. Habitavam em aldeias e cidades, uns organizados em pequenas comunidades, outros em vastos reinos. Apresentavam grande variedade de trajes e costumes, falavam diversas línguas. Uns prestavam culto às forças da natureza, outros tinham-se convertido gradualmente à religião muçulmana. Conflitos entre etnias conduziam por vezes a guerras de onde resultavam prisioneiros. Eram estes, então, reduzidos à condição de escravos. Os portugueses, através dos contactos com os africanos, procuravam atrair ao litoral os produtos que eles permutavam e que mais interessavam aos europeus: o ouro, o marfim, os escravos, a malagueta. Em troca, os portugueses levavam trigo dos Açores, tecidos, objetos diversos, armas, etc. Este comércio apoiava-se em algumas feitorias construídas junto das baías acolhedoras. Eram sobretudo entrepostos comerciais defendidos por fortalezas governadas por um capitão. Também abasteciam aí as armadas que demandavam a Índia e o Brasil. Na costa ocidental africana, as principais feitorias foram as de Arguim e da Mina. Na costa oriental, ergueram-se as feitorias de Sofala e de Moçambique. Quando Dom João II pensou construir o castelo de São Jorge da Mina, planeou tudo com muito cuidado, já que quase todos consideravam esta construção uma loucura, pois a costa da Mina tinha um clima agreste e a terra era longínqua. Vamos ver de que forma Luís de Albuquerque, Ana Magalhães e Isabel Alçada nos contam este episódio da história. Dom João II não era homem que alterasse os seus planos para ir ao encontro das ideias dos outros. As dificuldades também não o faziam recuar. Assim, decidiu levar a sua avante. Era necessário executar a obra com rapidez. Para evitar demoras, teve uma ideia realmente moderna: enviar portas, janelas, cunhais de pedra e torres já talhados e prontos. Quando chegassem ao local, era só assentar. Chamar-lhe-íamos hoje um castelo pré-fabricado. Levavam as peças necessárias e ainda cal já preparada, telhas, ladrilhos, pregos, ferramentas e tudo mais que pudesse fazer falta, não esquecendo mantimentos em grande quantidade. Ao todo,
partiram 600 homens, dos quais 100 eram carpinteiros e pedreiros e 500 eram soldados encarregados de defender a construção. Largaram de Lisboa a 12 de dezembro de 1481. Diogo da Zambuja escolheu o local para o castelo no dia 19 de janeiro de 1482. 2 dias depois, iniciou-se a construção. Os trabalhos prosseguiram e, ao fim de 20 dias, já tinham uma torre para se abrigarem em caso de ataque. Nessa altura, Diogo da Zambuja mandou quase toda a gente embora e ficou apenas com os homens necessários para concluírem a fortaleza, a que chamou Castelo de São Jorge, pois São Jorge era o santo de maior devoção do rei Dom João II. E ali se resgataram riquezas incomensuráveis para Portugal. Deste continente, com uma diversidade geográfica e humana tão grande, os portugueses conheceram nessa época exclusivamente o litoral, limitando-se o seu domínio a alguns pontos da costa. Os portugueses estabeleceram em seguida contactos com as antigas e grandes civilizações da Índia, da China e do Japão. Na Índia, chuvas abundantes e temperaturas elevadas alimentavam uma vegetação densa e rios longos e caudalosos. Nas cidades do litoral concentravam-se os produtos de uma agricultura milenar e efetuavam-se imensas trocas comerciais. As especiarias e os tecidos indianos eram de há muito tempo conhecidos dos europeus, que os obtinham através das rotas comerciais que passavam pelo Golfo Pérsico e pelo Mar Vermelho. Nestes circuitos, os muçulmanos tinham um papel preponderante, mantendo há séculos relações de aliança com os reinos indianos. Algumas das populações eram também da religião muçulmana. A presença de comerciantes muçulmanos e a sua aliança com o Samorim de Calcute constituíram um obstáculo sério à atuação dos portugueses na Índia. Além disso, os indianos comerciavam também com regiões longínquas do Extremo Oriente, de onde vinham sedas, porcelanas e outros produtos. Estas redes comerciais estavam a tal ponto organizadas que os portugueses necessitavam de se estabelecer militarmente em pontos estratégicos, construindo fortalezas e vigiando os mares. Os ataques dos muçulmanos às armadas portuguesas, assim como a necessidade de administrar as terras conquistadas e a distância a que se encontravam de Portugal, fizeram com que Dom Manuel nomeasse governadores para a Índia, tendo alguns recebido o título de vice-reis. Alguns destes governadores, como Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque, estabeleceram relações com soberanos locais, apoiaram o comércio português, combatendo arduamente a concorrência. Goa foi a capital deste Império Português no Oriente. Importante cidade luso-indiana, teve um grande estaleiro naval, um bom porto comercial e a sua população refletia nos seus costumes o encontro da cultura portuguesa com a indiana. No Extremo Oriente, os portugueses foram os primeiros europeus a conseguir comerciar diretamente com a China e com o Japão. Mas o estabelecimento dessas relações não foi fácil. De tal forma, os chineses não gostavam de nós, que na porta da cidade de Cantão foi afixado um letreiro dizendo o seguinte: proibida a entrada a homens pálidos, de longas barbas e grandes olhos. Apesar destes problemas, portugueses e chineses estabeleceram relações comerciais duradouras através de feitorias. O território de Macau
foi doado a Portugal pelos chineses, tornando-se numa das mais importantes feitorias do Oriente. Quanto ao Japão, os portugueses introduziram nessa região produtos europeus e serviram de intermediários entre esta e outras regiões da Ásia. Porém, a partir da segunda metade do século XVII, o imperador japonês proibiu todos os contactos com os estrangeiros. No que se refere ao Brasil, o interesse que os portugueses tinham na sua exploração era de início diminuto. Contudo, o pau-brasil, cortado nas matas pelos índios, era transportado então para a Europa, onde era usado para tingir tecidos. Em 1530, o rei Dom João III tomou a iniciativa de colonizar o Brasil, dividindo-o em capitanias à semelhança das Ilhas Atlânticas. Mais tarde, nomeou um governador-geral para todo o Brasil. Constituíram-se então as primeiras plantações de cana-sacarina. As maiores tinham um engenho onde se fabricava o açúcar. Os portugueses donos desses engenhos utilizavam a mão de obra índia e, sobretudo, os escravos trazidos de África para trabalharem no cultivo da cana. Como vimos, durante os séculos XV e XVI, marinheiros, comerciantes, militares e missionários percorreram terras e mares longínquos, pondo em contacto povos e culturas que até aí se ignoravam. Nos territórios onde se instalavam colonos, como nas Ilhas Atlânticas, em Goa e no Brasil, criaram sociedades que falavam português, adotavam costumes europeus e seguiam a religião cristã. As suas viagens frequentes permitiram a troca de muitos produtos, sendo possível difundir entre os continentes plantas, animais, objetos, técnicas. Através dos mares, afluíram à capital as novidades vindas de outras paragens, modificando a vida da população portuguesa. Do continente americano chegaram produtos como a batata, o milho, o feijão, o cacau e o ananás. Da África chegaram a banana, o café, a malagueta. E da Ásia, as especiarias, o chá e o coco. Lisboa, situada junto do estuário do Tejo, porta aberta para o Atlântico, via de transporte e comunicação essencial, foi no século XVI o porto de chegada e saída de navios que, cruzando os oceanos, traziam a Portugal sinais de todo o mundo.